Taking your seats, please scoot in to the middle and fill up Muito any. bem, vamos sentar todas as cadeiras, pedimos que estejam ocupadas, vocês venham de trás para frente, preencham esse lado do meio. Okay. I think we are Muito ready. bem, eu acho que nós estamos prontos para começar com o nosso painel. Okay, maybe we're not. So again, there's a few seats that we're filling. Mais uma vez, eu convido as pessoas de trás para sentarem-se nas cadeiras aqui da frente. Welcome to Roots Tech. Bem-vindos ao Roots Tech. É um painel somente de jovens. É o terceiro ano dessa conferência aqui em Salt Lake City e combina os melhores pessoas da história da família e tecnologia. Nós estamos aqui acompanhados por esses panelistas que são jovens, assim como também de Novo México, que estarão conosco. E também nós vamos ter uma conexão com pessoas que estão fora desse país. Nós temos muitas jovens que assinaram para essa conferência. Bem-vindos a todos vocês que estão no mundo. Vamos começar com um vídeo que vai apresentar os nossos panelistas. E eles têm microfones e eles vão poder falar. Vamos começar com o vídeo para dizer quem são eles. This is a great video. Esse é um ótimo vídeo, não acham?
we'll talk about the purpose of this for just a minute. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos importantes. Today, O que nós vamos discutir com os jovens. we want to have them tell Nós gostaríamos que eles nos dissessem us how they are participating como eles estão participando na história da família e no trabalho do templo, and how they're taking the lead. e como eles estão liderando nesse campo. We have a few panelists Nós temos alguns panelistas aqui hoje em Salt Lake City e também em like Novo México, mas nós sabemos que internacionalmente nós temos muitas pessoas que estão trabalhando nisso também. O propósito é que os jovens estejam engajados nesse trabalho e que possam ser uma parte integrante desse trabalho. Trying to get video from your laptop. Should we get it again? Is it supposed to play from your laptop? Yeah, it's supposed to be played from here. Okay. Is it not showing? I don't think it's playing. Give us just a second. The camera must be showing the crowd. Vamos tomar um minuto. A câmera está mostrando todos os nossos participantes. Do you want me to try to restart it? Yeah, I mean, do you know if it is playing on your laptop? I could hear it. You can hear it? I just can't see it. And that's probably not good. It means your feed's not going out. Should we just go to the second one? This is going out Thunderbolt, right? I think so. Tell me that one. You gotta do that one once. While we're waiting, let's just hear from you. Enquanto nós estamos esperando, vamos aproveitar e escutar vocês. Nos digam quem vocês são. Vamos começar com o Nate aí no fundo. Meu nome é Nathan Smith. Eu moro em Lehi, Utah. Eu gosto de pescar e eu brinco de lacrosse. Eu sou Michaela Fares e eu também moro em Lehi, Utah. Eu gosto de dançar e gosto também de fazer a história da família. Meu nome é Samatai. Eu sou de Kaysville, Utah. Eu gosto de jogar futebol e estou na banda da escola. Eu sou Cash, eu sou de Illinois, eu me graduei na escola secundária e eu estou pronta para vir para BYU estudar microbiologia. Meu nome é Jordan Hensey. Eu sou de Kaysville, Utah. Eu gosto de tocar o piano e o violão. And again, I'm Devin with Family Search. So we'll proceed. Vamos then. então continuar You can try it. e talvez nós possamos tentar mostrar o segundo vídeo. We may need to wait on the video portion. Nós vamos ter que esperar um pouquinho pela porção do vídeo.
Nós queremos entender de que maneira os jovens estão engajados à história da família por todo o mundo. Elder Bernard and Elder Scott e Elder Scott nos deram instruções específicas ultimamente de como os jovens podem estar engajados em fazer o trabalho da história da família. I'm going to read a portion Eu gostaria de ler uma porção aqui from Elder Bednar's conference address. da conferência de Elder Bernard em outubro de 1902. I invite the young 2011. to learn about and Eu convido os jovens da igreja que experimentem o espírito de Elijah. Eu gostaria de convidá-los a estudar os seus antepassados e se preparar para fazer batismos por eles no templo do Senhor pelos seus antepassados. Eu peço que vocês ajudem outras famílias a pesquisarem sobre os seus antepassados. from Elder Scott. Do Elder Scott, o ano passado, 2011. E será que vocês oraram sobre os seus próprios antepassados? Deixe de lado as coisas em sua vida que não importam e façam alguma coisa que tenha uma consequência eterna. Perhaps you've been Talvez você foi inspirado a olhar algum antepassado, mas você não é genealogista. Você percebeu que você não precisa ser um genealogista? Tudo começa com amor e um desejo sincero de ajudar as pessoas do outro lado do véu a serem salvos. Dá uma olhadinha. Tenho certeza que tem alguma pessoa em sua área a ajudá-lo para que você tenha sucesso. What she just told me is that with live events, things can go Ela me wrong. disse é que quando existe um programa ao vivo, sempre tem alguma coisa que dá errado. I invite the young people of the church to learn about
Okay. Okay. Sounds good. Thanks for being such a good live audience. Muito obrigada pela sua paciência. Muito bem, podemos começar. Vamos começar tudo de novo. Bem-vindos ao Roots Tech. É o primeiro painel somente de jovens. Nós temos jovens aqui em Salt Lake City, mas está sendo stream internacionalmente. E nós queremos fazê-los bem-vindos. Está sendo transmitido internacionalmente. Tem um vídeo que eu gostaria de mostrar-lhes. Também nós temos jovens no Novo México e vocês vão poder vê-los durante essa transmissão. Vamos começar com esse vídeo introdutório. Eu comecei ajudando meu pai com a história da família com 7 anos. E, ao crescer, eu continuei fazendo o trabalho. E então, eu coloquei essas informações para uma amiga e mandamos todos os papéis para o templo de Nauvoo. Eu fui para um seminário de história da família com meu pai e eu escutei sobre uma coisa sobre indexação. E eu descobri que era muito bom. Tivemos uma noite da pizza e éramos em vários jovens fizemos. E descobrimos que pizza e genealogia é uma boa mistura, uma boa combinação. Eu sou Julianne Davidson e sou a consultora. Você não precisa de alguém que foi um genealogista a vida toda para ajudar. Você tem que estar disposto a aprender e começar. Meu nome é Sam Matias. Eu encontrei os meus bisavós e eu cliquei na árvore genealógica, no nome deles, e dava que eles precisavam das ordenanças do templo. Eu liguei para minha avó e eu falei, eles precisam ter os batismos. Posso fazer? E ela falou, claro que sim. Cristo, ele jejuou por 40 dias. Alguma coisa tem a ver com o número 40. Nathan e Makayla, eles fizeram um desafio. Em 40 dias, queremos que vocês estejam conosco no templo. Vocês querem saber como que vão achar o nome dos seus ancestrais. Nos próximos 5 domingos, nós vamos nos reunir e procurar os nomes dos seus ancestrais. Se você não quer esperar, venha hoje. Eu vejo você no templo hoje. Vejo vocês em 40 dias. That's okay. Go ahead. These stories get even better. Essas histórias acabam se tornando melhores. Agora nós estamos unidos para entender de que maneira os jovens internacionalmente estão engajados. Eles estão seguindo instruções de profetas, videntes e reveladores quanto a esse assunto. Nós gostaríamos de mostrar-lhes alguns vídeos rapidamente para entender o que os irmãos ou a presidência, nossos líderes do sacerdócio, têm convidado esses jovens. Vamos ouvir o primeiro. Foi dado um convite em 2011. Convido os jovens da igreja a aprenderem a receber e a respeitar o espírito de Elias. Incentivo-os a estudarem, a pesquisarem seus antepassados e prepararem-se para realizar batismos vicários na casa do Senhor por seus próprios parentes falecidos. E peço que ajudem outras pessoas a identificar a história de seus familiares. Agora vamos ouvir do Elder Scott. Você já orou pelos seus próprios antepassados e o trabalho deles? Deixe de lado as coisas que não são importantes. Faça coisas que tenham consequências eternas. Talvez você tenha se sentido inspirado a procurar um antepassado e você acha que você não é um genealogista. Mas eu digo que você não precisa ser um expert. Você precisa ter um desejo sincero para chegar neles. Cheque as informações. Haverá alguém na sua região que vai te ajudar a atingir o sucesso. Agora eu vou mostrar uma foto da primeira presidência de outubro do ano passado.
uma carta e eu gostaria de sublinhar essa parte em vermelho, onde diz que encorajamos os jovens e os jovens adultos solteiros a usar para o trabalho templário o próprio nome, o nome dos seus próprios antepassados. Agora nós vamos nos dirigir ao nosso painel. Como seguir o conselho de nossos líderes do sacerdócio e fazer o trabalho da história da família abençoou as suas vidas? Eu acho que, desde o início, pelo menos eu não me considero um genealogista, mas eu sei que eu sei usar um computador. Quando a nossa estaca recebeu o desafio para começar a fazer a indexação, nós podíamos ver uma diferença entre o dia e a noite, e de quando eu estava indexando e quando eu não estava. Eu sentia paz quando eu estava fazendo indexação. Tudo foi melhor na minha vida, foi uma ótima experiência. Muito obrigada, Nate. Vamos seguir nesse pensamento. O que você acha que os nossos líderes do sacerdócio acham que é importante que os jovens façam esse trabalho? Você sabe que o Elder Bednar disse uma coisa que realmente tocou meu coração quando ele disse: se você seguir e participar nesse trabalho, você vai ter a proteção contra a proteção do adversário. E quando eu li isso, eu falei, nossa, eu vou ter proteção contra o adversário. Isso é uma coisa que eu quero ter, essa proteção. Muito bem, muito obrigado. Vamos falar sobre as promessas mais tarde, mas alguns de vocês podem adicionar mais quanto a essa promessa? Vamos mostrar então outro vídeo e depois vamos voltar ao nosso painel. Esse vídeo vai mostrar um de nossos panelistas, que se chama Cash, que está aqui conosco. Vamos mostrar esse vídeo e depois nós vamos perguntar algumas perguntas. Vamos perguntar em seguimento a este vídeo. Eu iniciei ajudando meu pai quando eu tinha 7 anos. Ele olhou documentos que ele conseguiu acessar pelo computador a lista de passageiros de um navio. E ele procurou vários nomes dessa maneira. E no próximo verão, eu gastei 3 a 4 horas toda semana, e às vezes até 7 horas. E esse mês eu fui 2 vezes no templo para ajudar no templo. Então, eu consegui trabalhar nesse meu projeto de colocar os nomes no templo. E quando eu estou aqui, eu tenho tempo livre para fazer. Então, é muito bom dar um pouco do meu tempo para fazer alguma coisa por alguém que não pode fazer por ele mesmos. Eu fiz isso porque eu amo minha família e eu sei como é importante para mim para estar com o meu marido e meus irmãos e meus pais. Então, eu posso ajudar dessa maneira meus familiares e ajudar outras pessoas a procurar seus familiares. E eu acho que se nós vamos encontrar nossos ancestrais um dia, eu vou ficar mais feliz de encontrá-los em vez de dizer, não, sinto muito que eu não fiz. É um vídeo muito bom, não é mesmo? Fanny, você falou isso, que você não pensava encontrar tantos nomes. Acho que todos estão felizes. Qual foi esse processo para você começar e depois chegar a esse ponto? Nós tínhamos recebido várias aulas nas moças e na escola dominical. E então eu ia no New Family Search e colecionava os nomes, juntava, mas ninguém tinha feito o trabalho, ninguém tinha realmente preparado os nomes. Então eu peguei esses nomes e procurei todos aqueles que precisavam de ordenanças e reservei os nomes e imprimi tudo. Isso é muito bom. Você mencionou no vídeo que
que você estava pensando sobre seus antepassados e não queria dizer para eles que um dia eu os encontraria e dizer eu não tive tempo. Sim, eu realmente acho, tenho um testemunho de que nós estamos selados, os nossos familiares na família. Eu acredito que eu vou encontrar com todos eles. E quando eu encontrar eles, eu vou ficar feliz em dizer, não, que bom que eu consegui te ajudar. E não dizer, ai, desculpa, eu não fiz tempo para te ajudar. Muito bem, mais uma pergunta. Existe alguma diferença de você levar os seus próprios nomes no templo? Eu diria que sim, porque é muito mais pessoal e quando você faz os nomes do templo, que o templo fornece, é mais especial quando você pode dizer essa é minha avó, ou você pode ver a foto na sua mente ou saber das histórias dessas pessoas e saber que você está ajudando alguém que é um parente seu. Muito bem, muito obrigada. Sam, você está pronto? Antes de começar a falar, vamos mostrar esse vídeo. Esse é Sam e a história dele, e nós temos uma ou duas perguntas para ele. Quando eu era o presidente do Quórum dos Diáconos, e nós tivemos esse desafio de começar a história da família, eu entrei na New Family Search e Sam recebeu a designação do bispo e nós achamos que isso não ia chegar a lugar nenhum, mas de repente esses nomes começaram a aparecer de todos os lados. Eu encontrei o meu tataravô e também eu cliquei no nome dele e ele precisava de batismo e confirmação. Eu chamei a minha avó e eu disse para ela, eles precisam um batismo, eu posso fazer por eles? E a minha avó falou, claro que você pode, Sam. Eu falei, oh, que bom. Então, Sam, nós estamos falando agora sobre começar, iniciar. Que conselho você daria a esses jovens ao mundo inteiro que gostariam de começar na história da família e encontrar seus próprios nomes? Bem, eu acho que entre no site do Family Search, pegue a sua linhagem, e eu encontrei lacunas e eu propositadamente fui no templo e pesquisei e vi que o que precisava ser feito no templo. Então, é só você entrar no site e encontrar os nomes que você pode ajudar. Então, simplesmente agir, não é verdade? No vídeo você mencionou que você era o presidente dos diáconos e o Elder Bernard disse como os presidentes de diáconos ou de qualquer presidência têm uma influência grande porque vocês podem engajar o seu grupo a fazer esse trabalho. Como você ajudou o teu quórum? Nós fomos ao templo como um grupo de jovens da nossa ala, foi no templo de Manti, na época do pageant de Manti. E foi muito bom estar lá com os meus amigos e fazer os nomes de nossos familiares. Então, você foi até o templo, você não simplesmente fez a pesquisa no website, mas você simplesmente foi até lá, você agiu, verdade? Agiu, Sim. Muito bem. Antes que nós deixemos essa sessão, você poderia aconselhar os jovens de como começar? Eu diria, não tenha medo de fazer. Só comece. O Elder Bednar, o Elder Scott falou que procure alguém na sua área que possa te ajudar e vá em frente. Eu gostei muito que você falou. É o final do Elder Scott. Ele disse, tem alguém na sua área que pode ajudá-lo. Talvez seja um jovem. Muito obrigada. Agora nós vamos fazer uma transição e falar sobre fazer o trabalho da família em grupos. Nós vamos mostrar um clipe do Jordan e vamos fazer uma pergunta ou duas a ele. Eu fui a um seminário de história da família e eu ouvi falar alguma coisa sobre indexação. E eu tentei e eu achei muito fácil. E depois eu falei, será que eu posso fazer isso como meu projeto de escoteiros? E aí juntamos 150 jovens para começar a indexação. Descobrimos que a pizza e que a indexação combinam.
E eu comecei a pesquisar alguns nomes no familysearch.com e eu achei fotos e documentos de outras pessoas. Foi um momento bem espiritual aprender sobre meus ancestrais. Então, hoje à noite, nós vamos ter uma outra noite da pizza. Então, tente isso. E agora, cada um deles pode ir para casa e fazer a indexação. E leva poucos segundos e podemos fazer milhares de nomes. E as pessoas podem juntar aos seus gráficos. Eu me sinto muito próxima a Sister Waxman, porque existem pessoas que já têm muita experiência e nós podemos conversar sobre o mesmo assunto e nos aproxima. Eu acho que é legal estar junto com os amigos e nós temos uma coisa em comum, que nós gostamos de estar juntos também. Eu não sei se você sabe disso, mas a criação da pizza foi exatamente para fazer genealogia, para fazer a história da família. Eu não sei se você sabe, Jordan, mas aqui em Salt Lake City nós tivemos uma noite que nós aproveitamos para fazer a pesquisa da história da família. Adivinha o que nós tínhamos? Pizza. Então, nós roubamos a tua ideia. Então, nesse vídeo, Jordan, que conselho você daria para os jovens que gostaria de fazer uma atividade da Mutual? Você viu no vídeo como você teve um grupo e começou como bem pouco e acabou chegando a mais de 100 pessoas. Como você faria isso? Há duas coisas que você precisa. Primeiro é o espírito. A segunda coisa é como diz no vídeo, ter muita pizza. A outra coisa importante é que pessoas diferentes vão se interessar pela história da família de modos diferentes. Uns vão querer pesquisar seus ancestrais, outros vão querer fazer indexação e vários modos para iniciar. Mas todos gostam de pizza, certo? Sim. Você pode me falar um pouquinho sobre indexação para aqueles que não sabem o que significa indexação? A indexação é quando eles tiraram fotos de papéis, registros e documentos e foram colocados em cartões, em registros. E aí você pega essa foto no seu computador e você digita o nome e a informação num banco de dados para que as pessoas possam encontrar essa informação. Por exemplo, uma extração online, certo? Algum deles de vocês fizeram indexação quando vocês começaram isso? Ontem nós fizemos, nessa ocasião, nós comemoramos o número 1 bilhão e nós fechamos nesse número. Mas é impressionante ver quantos nomes, registros têm sido extraídos desde 2006. Vamos ler alguma coisa sobre Elder Bernard e eu gostaria de perguntar algo para estes panelistas. No seu discurso, ele disse: pais e líderes, por favor, ajudem as suas crianças a aprender e a experimentar o espírito de Elias, mas não programe demais essa tarefa, nem forneça informações ou treinamento por demais detalhados. Convidem os jovens a explorar, a experimentar e aprender por si mesmos. Então, a minha pergunta para os jovens é: o que você diria para um adulto que está entusiasmado para ajudá-los nesse trabalho e que talvez estejam querendo fazer muito? O que você diria a eles? Traga pizza. Não, eu acho que foi interessante quando o Elder Bednar disse isso, porque obtendo um testemunho de história da família, a mesma coisa que receber um testemunho de qualquer outra coisa. Ela é uma coisa que não pode ser forçada. E você tem que... É um processo natural e você tem que fazer por você mesmo. Então, façam atividades da Mutual. A história da família é realmente muito gostoso de fazer. E você vai aprender sobre você e sobre o seu passado. É muito gostoso. Você acredita que descobrir e explorar é um elemento importante
para que possa nos ajudar? Sim, eu adoro explorar. Então, é muito divertido ver todas as linhas e você pode... Eu consegui realmente me aproximar muito da minha avó por esse trabalho que eu fiz. E é muito intrigante também. Mais uma pergunta para o Jordan, ou para o outro que quiser responder. Algumas pessoas dizem, o meu trabalho genealógico acabou. O que você diria a essa pessoa? Não acabou. E tem muitas outras coisas que você pode fazer, como indexação. Se você teve uma grande tia que fez tudo por vocês, mas com indexação, há milhões de nomes que estão emergindo. E vindo à tona. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Vamos, então, à outra sessão. Muitos de vocês sabem que existe uma nova ênfase na escola dominical e nas jovens, tanto meninas como meninos, e que é um novo currículo, Vem, Segue-me. Em agosto, o tema é casamento e família. Se vocês olharem, existem perguntas que têm a ver com a história da família. Como permanecer ou fazer um diário pode abençoar? Por que é importante conhecer a história da família? Como posso ensinar outras pessoas a fazer a história da família? E a minha pergunta para este grupo, o que você diria para um adulto que está preparando para ajudar os jovens e gostaria de mencionar sobre a história da família e para templo? Como você poderia dizer-lhe para que se prepare para essa lição? O que eu diria seria, quando eu fui para o templo por um familiar, você sente o Espírito e você faz nomes lá, as ordenanças para as pessoas. Então, diga à sua classe que quando eles vão ao templo com os seus nomes de seus familiares, que você vai sentir o Espírito bem forte. Muito obrigada, Sam. Acho que também é um progresso natural. Quando você acha esses nomes, o que você faz com esses nomes? É natural que você queira levar esses nomes ao templo. E vai permitir que você seja realmente unida ao seu marido e familiares. Muito bem, eu acho que o tema é estar conectados e irmos para o templo juntos, certo? Muito obrigada por compartilhar. Julene, você está pronta? Nós agora vamos pedir que você responda algumas perguntas. Estou pronta. Estou mostrando um vídeo e depois nós vamos perguntar alguma coisa. Meu nome é Julene Davidson. Eu sou uma consultora de história da igreja e você não precisa ser uma pessoa profissional para ser uma consultora. E nós falamos sobre algumas coisas e convidamos esses consultores, certo? Tem. Pensando nos jovens, nós juntamos os jovens pequenos. Vocês querem fazer por roupas e fantasias? James é um pequeno menino e ele adora fazer essas coisas de interpretação. A história que nós fizemos nessa peça teatral é sobre a minha tataravó que estava se escondendo dos índios. E ela foi lá para o porão e eles não a encontraram. Uau! Onde estão? Alguns dos desafios que muitas pessoas têm é quando você é forte na igreja e você vai à igreja e você toma o sacramento, você já está recebendo bênção. Então, às vezes, é difícil ver como pode ser mais especial ainda. Será que ele era ferreiro? Isso foi muito legal, poder ver o meu próprio antepassado. Encontrar essa informação juntos.
não é somente uma curiosidade, é investir tempo nisso. Eu gostaria de levar esses meninos para o templo. Eu gostaria de levar os meus antepassados também para o templo. Thanks, Julene. We've talked about Obrigada, pizza. Julien. Nós estamos falando sobre pizza e agora nós estamos falando de peça teatral na genealogia. Você pensou que você deveria ter um papel ou um chamado como uma consultora da história da família? Honestamente, eu não acreditei que eu podia ser. Eu achei que só as pessoas mais idosas poderiam ser consultores. E quando eu recebi esse chamado, eu fiquei bem surpresa. E eu estou gostando muito de trabalhar com eles. O que você faz quando você recebeu esse chamado? Como você se preparou para preencher esse chamado como consultora? Você compartilhou o que te ajudou a se preparar? Sim, para começar, você precisa de abraçar o trabalho, entrar e começar a fazer o trabalho. Não tem outro jeito melhor do que fazendo. E eu já estava fazendo algumas coisas, eu já tinha levado alguns nomes no templo, mas uma vez que eu recebi o chamado oficial, então eu tinha que melhorar. Uma coisa que eu diria é que você tem que se preparar espiritualmente. Eu descobri quando, antes de ir encontrar com as pessoas para ajudar, eu tenho que orar. E tem muitas coisas mais, além de preparar nomes e trazer as pessoas para o templo e voltá-los aos convênios do templo. Então, para mim, foi mais a preparação espiritual e orar por cada pessoa que eu ia trabalhar com. Eu agradeço que você fez o comentário sobre revelação e eu tenho a impressão que isso foi muito importante, que uma coisa que te guiou. O trabalho que você tem feito no trabalho da família sempre é melhor quando você tem uma revelação pessoal e você ora a respeito da família que você vai visitar, da sua família, do seu próprio trabalho. Eu recebi um e-mail outro dia de um consultor do México que tem 16 anos. E ele é um diretor de indexação. E nós sabemos que existem em várias partes do mundo esses líderes que são muito jovens. Uma outra pergunta para você, Julien. Nos diga sobre histórias. Por que histórias é uma parte tão importante da história da família? Eu vi que você fez uma peça teatral e se vestiu. Por que a história é tão importante? Para mim, pessoalmente, as histórias, elas me ajudam a entender o que eles passaram, os seus desafios. E se eles passaram aqueles desafios, eu também posso passar os meus. Então, eu recomendo que possamos fazer e como ajudar esses jovens e ensinar esses jovens a entender e descobrir os seus ancestrais. E quais são os desafios que esses ancestrais tiveram. Isso realmente ajuda e ensina os nossos jovens. E tudo vai ficar bem. Isso é fantástico. Eu tenho aprendido muitas coisas. Então, para que nós possamos fazer com que os jovens estejam envolvidos, nós precisamos fazer peça teatral, verdade? É verdade. FamilySearch.org muito em cedo, vai ir para uma mudança onde as fotos estarão uma grande parte desse processo e compartilhar informações que estão focalizadas nas histórias. Então, estejam assim preparados para essa atualização. Muito obrigada por sua participação, Julien. Michaela e Nate, vamos mostrar o clipe na qual vocês estão participando. Levou 40 anos para construir o templo de Salt Lake. As pessoas de Israel ficaram 40 anos no templo. Deserto. Em novembro de 2012, os jovens da estaca de Lehi se reuniram
e fizeram um desafio. Em 40 dias, queremos que vocês estejam no templo conosco. Pense em nomes, prepare nomes de sua família ou de alguém de sua ala. No dia 20 de dezembro, eu vou para o templo. Eu vou no templo pelo meu tetravô. Essa é uma foto desse meu ancestral. E eu, no dia 20 de dezembro, vou levar ele ao templo, vou passar. Começando hoje, nos próximos 5 domingos, nós vamos estar juntos das 2 às 5 da tarde no centro da estaca para podermos preparar esses nomes. E nós estaremos aqui, podemos ajudar. Você tem 40 dias. Você tem 40 dias. Vejo você no templo em 40 dias. Vejo você em 40 dias. Okay, Nate and Michaela, we didn't do a Muito lot bem. of Nathan e Michaela, nos falem um pouquinho de onde veio essa ideia e como vocês usaram essa ideia. Bem, nós estávamos só sentados como um grupo de jovens, pensando em ideias de como envolver os jovens. E uma coisa que sempre veio à nossa mente foi o número 40. 40 aqui, 40 ali. Então, isso era novembro, e então tivemos a ideia de que em 40 dias nós gostaríamos de levar todos os jovens de nossa estaca ao templo. Mas não para ir fazer qualquer nome, mas que cada um levasse o nome de um ancestral seu. E foi muito bom. Ótimo. A próxima pergunta é para Michaela e Sam, e Julene e Jordan. Por favor, vocês também podem participar. Por que é tão importante fazer o seu próprio trabalho e ir ao templo? Porque o templo é como a nossa âncora. Nós queremos estar no templo, fazer batismos para os batismos vicários e também para nós mesmos. Nosso maior propósito é ir ao templo. Muito bom. Vocês gostariam de expandir a ideia? Por que trabalhar no templo? Bem, como você disse, é um objetivo maior. E então, fazendo a história da família, nós podemos ajudar os nossos familiares a chegarem lá também. Muito bem. Vamos voltar a Michaela e Nick. Como isto ajudou os seus companheiros para encontrar nomes e levá-los e ajudá-los a vir ao templo? Foi uma experiência diferente? Sim, foi uma experiência muito especial que eu amei. O bom foi ver o espírito de Elias nesses jovens e o desejo de fazer as coisas e estarem lá nos domingos à tarde para a gente se preparar. Foi uma experiência muito especial de ver todos animados e engajados nesse trabalho que eu amo tanto. Muito bem, gostaria de ler algo antes de fazer a próxima pergunta. Isso é do presidente Hunter. Elder Scott leu essa frase. Eu aprendi que aqueles que estão engajados na pesquisa da história da família e fazem trabalho templário pelos nomes que encontraram, eles encontram um regozijo maior de encontrar as duas bênçãos ou de ganhar as duas bênçãos. Pesquisa, templo, trabalho no templo. Parece que vocês experimentaram as bênçãos dos dois lados. Nós não começamos somente por uma primeira parte e paramos, mas nós temos as duas bênçãos, as duas partes, então é uma coisa completa. Bem, você sabe, há alguma coisa que mexe com você quando você encontra o nome de alguém da sua família, como a minha avó estava mostrando muitas lacunas na nossa linhagem familiar. Depois que foi publicado o censo de 1940, e descobrimos aonde que eles estavam vivendo, e então ajudou muito. Eu fui na casa da minha avó e
em 1 hora, mais ou menos, nós conseguimos abrir o censo de 1940 e conseguimos encontrar mais ou menos 20 nomes em 1 hora. E é muito bom você pesquisar e você levar esses nomes ao templo, e você tem as duas metades se juntando. Nós somos recompensados quando nós colocamos tanto trabalho nessa pesquisa, preparar e levar e fazer o batismo pelos mortos e sentir o Espírito realmente edificante. Muito obrigada pelos seus pensamentos. Nós sabemos que parte dos seus jovens da sua estaca estão na audiência, verdade? Você gostaria de dizer algo para eles a respeito de fazer essa pesquisa, ir ao templo e que eles podem levar isso para o resto da vida? Bem, são essas coisas que nós estamos conseguindo fazer como estaca. E é tão legal fazer as coisas com meus amigos, coisas que nós temos em comum e fazer juntos. Todas as pessoas que estão aqui atrás, que foram no templo no dia 20 de dezembro, sabem como foi o sentimento. Ninguém pode negar isso. Eu acho que ao progredir na nossa vida, haverá momentos em que nós teremos problemas e dificuldades. Mas é bom, importante lembrar aquele momento em que estávamos todos juntos no templo de Draper. E lembra que nosso presidente Estaca foi lá e batizou alguns dos jovens, e o espírito que nós conseguimos sentir lá. Eu não posso negar o fato que eu senti o Espírito no templo. Então, carregue esse sentimento com você pela sua vida toda. Obrigada, Ney. É incrível quando nós olhamos esses videoclipes, como tudo começou, você fez um trabalho, na maior parte vocês foram como família ao templo. Você sente que foi importante ir como família ao templo? E nós podemos também ir como jovens, um grupo de jovens. E eu acho que essa é a maneira que tem sido feito durante muito tempo. Mas você acha que é importante ir com os teus pais, os teus irmãos, que são jovenzinhos? Quando eu fui ao templo, eu moro em Kaysville, meus avós moram no Colorado. Então, nós fomos para o Colorado e meu avô estava lá e ele me batizou por seu tetravô. E isso foi muito especial. Quando você vai com seus amigos, eu tive a experiência de ir com meus amigos também, mas a experiência ainda é mais forte quando você vai com a sua família, porque você sabe que eles amam você e que família é tão importante. Parece que é a receita ideal para ter os jovens ou a nossa família ir para o templo quando vocês começam a fazer esse trabalho, verdade? Quando vocês começam, mãe e pai, os irmãos podem ir junto, e mesmo aqueles que ainda não podem ir no templo, eles talvez possam ser tocados e um dia possam ir com vocês e participar e receber essas bênçãos dessa experiência. Muito bem, vamos mudar um pouquinho para as promessas desse trabalho. Nós recebemos promessas de nossos líderes do sacerdócio e vemos de que maneira isso nos ajuda. Vamos ouvir esse pequeno vídeo do Elder Bednar e depois vamos comentar a respeito. Ao responder com fé a esse convite, seu coração vai se voltar a seus pais. A promessa foi feita a Abraão, Isaque e Jacó. E essa promessa vai entrar no seu coração. E essa declaração de linhagem vai ligar vocês aos seus antepassados. O seu amor e apreciação pelos seus antepassados vai aumentar. O seu testemunho e a sua conversão pelo Salvador vai aumentar. E eu prometo que vocês serão protegidos contra as investidas do adversário. Ao participar desse trabalho sagrado, vocês vão ser protegidos na sua juventude e por toda a sua vida. E esse pequeno segmento do Elder Scott. Vocês, jovens,
querem saber uma maneira de ficarem seguros contra o adversário, busquem os seus ancestrais, preparem os nomes para fazer as ordenanças vicárias por eles no templo. E depois vá ao templo e seja um procurador por eles, para que eles possam receber as ordenanças do batismo e da imposição das mãos para receber o Espírito Santo. E vocês vão também se preparar dessa maneira para que vocês possam receber as outras ordenanças. Não há meio melhor de receber a proteção das investidas do inimigo. Vamos falar a respeito das promessas. Você viu que a influência do inimigo diminuiu quando você se focalizou ou ficou focado nesse trabalho? Com certeza, eu posso testificar sobre isso agora mesmo. Sei de todo o meu coração que no momento que eu comecei a fazer a história da minha família, a influência de Satanás na minha vida foi muito, muito reduzida. E eu sei disso com todo o meu coração. Muito bem. Algum de vocês? Eu também concordo com isso. Elimina Satanás de sua vida. Porque se você está indexando todos os dias ou fazendo family search, ir ao templo com frequência, e se você fizer isso um hábito, o Espírito vai estar com você muito mais tempo e você vai poder sentir a inspiração do Espírito. E essa influência realmente diminuiu muito. Julien, eu não sei se você queria compartilhar, mas você gostaria de comentar? Para mim, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu estava indo ao templo com mais frequência, encontrando nomes e indo com os meus amigos, sem ir na sala, só indo com os meus amigos. Então, quando eu estava indo semana sim, semana não, e achando nomes, eu estava pensando sobre o templo muito. E isso muda o seu dia e te abençoa em muitas maneiras. E realmente fez com que o templo fosse muito forte em minha vida e me preparou para receber os meus endowments. E isso realmente me preparou para isso. Muito bem, muito obrigada. Foi dito que voltar os nossos corações aos nossos pais significa que nós estamos deixando o mundo atrás. À medida que o nosso coração se volta aos nossos pais, quais são algumas coisas que talvez vocês deixaram de lado? Eu gostaria de compartilhar uma história. Elder Scott mencionou que alguns jovens da Rússia, eles foram convidados para fazer indexação, encontrar nomes e ir para o templo. E um jovem, ele disse que ele deixou de jogar para poder cumprir com esse chamado. Vocês viram algumas coisas, algumas experiências desses jovens que eles deixaram de fazer certas coisas erradas para voltar-se ao coração aos pais? Eu acho que há o mandamento que nós não devemos ser preguiçosos. E foi muito bom porque eu comecei a indexar e consegui ajudar a minha colega de apartamento também a fazer. E nós agora somos muito mais produtivas e usamos melhor o nosso tempo. Tenho certeza que os teus antepassados estão felizes pelo fato de vocês terem usado bem o seu tempo. Eu tenho um jovem do Brasil, o nome dele é Davi, e ele me disse que ele é o único membro da igreja na sua família e que ele faz indexação para que ele não se sinta sozinho. Muitas vezes, até na escola, ele usa a indexação para compartilhar o evangelho com outros. Eu sei que ele falou que eu sei que eu não sou o único membro da igreja, porque eu posso sentir outros próximos de mim. Vamos ver agora um outro vídeo. Este é lds.org e nós vamos ter uma pessoa que vai nos ensinar e ajudar como nós podemos compreender melhor as suas experiências. Nós sabemos que tem pessoas em todo mundo que gostariam de compartilhar as experiências que eles tiveram e também vocês, as experiências que vocês tiveram. Vamos ver, vamos começar as suas experiências com LDS.org.
Se você for para o site da igreja, então, bem em cima, você vai ter vai se clicar ali em recursos, e aí você entra no História da Família, e aí vai entrar num lugar à direita que você vai clicar que fala Jovens e a História da Família. E você clica ali e vai entrar num site que é especialmente para os jovens e a História da Família. E aí você vai poder assistir vídeos e ter instruções de como iniciar o trabalho. Ideias de como juntar outras pessoas a essas experiências e pessoas de outros lugares do mundo. Se você pode trocar em cima no ícone de línguas e pode ter experiências de outras pessoas. Se você descer um pouco na tela, e você vai ver que todos os jovens de 12 a 18 anos podem adicionar ali experiências que tiveram com a história da família. É gostoso ler o que as pessoas escreveram, porque você nunca sabe o que você escreveu talvez possa inspirar uma outra pessoa. Eu gostaria de encorajar todos a ir lá nesse site e compartilhar seus sentimentos com o mundo. Muito obrigada, Valerie. Recentemente eu vi que tem muitos vídeos de jovens em Peru, Brasil, França, em outros lugares do mundo que você pode compartilhar as suas experiências e ajudar outras pessoas a entender como você tem sido engajado nesse trabalho. Eu me lembro que você queria compartilhar também e você teve experiência com isso, verdade? Sim, minha experiência está lá também. Eu gostaria de ler sobre alguma coisa dita pela primeira presidência. Os membros da igreja encontram os nomes dos seus antepassados e levam os seus nomes para fazer ordenanças. A experiência no templo vai ser tremendamente enriquecida. Nós falamos da correlação entre fazer pesquisa e ir ao templo. Eu gostaria que vocês pudessem expressar as suas últimas palavras, a última mensagem, pensamento que vocês têm para as pessoas que gostariam de iniciar e começar a fazer esse trabalho. Só faça. Como nós falamos em nossa estaca, quando você chega em casa, assim, abre o seu computador e seu computador está desligado, não está respondendo. Aí você pensa, depois eu faço. Então, às vezes, quando você chega em casa empolgado, o adversário vai tentar te interferir para que você não faça. Então, o que eu digo, só faça. Mostre a Satanás que um computador que não funciona quando você quer não é um problema que vai te desanimar. Muito bem, é um ótimo conselho. Alguém mais? Não se esqueça que há pessoas atrás desses nomes, porque às vezes, principalmente na indexação, você acha que é mais uma palavra, é só mais uma palavra. Mas se você manter em mente que você está lidando com pessoas, alguns dos registros de indexação descrevem o que as pessoas estavam fazendo, o que fizeram na vida deles. Só lembre que essas coisas, e pesquisando esses nomes, você está realmente lidando com pessoas que estavam aqui há pouco tempo atrás. É um ótimo ponto de vista. Vocês também gostariam de compartilhar os outros? Bem, eu sei que para algumas pessoas é difícil começar, então eu gostaria de sugerir que, se você não quer começar sozinho, pega um amigo para que vocês comecem juntos. E aí parece ser mais fácil. E você vai perceber coisas que às vezes as outras pessoas não percebem, e você pode começar juntos a história da família. O que me ajudou foi que eu vi no meu gráfico em forma de leque, e esse gráfico mostra toda a minha família, e o lado do meu pai estava em branco. E aí eu falei com a minha avó, e aí colocamos um nome, e de repente de lá já surgiram muitos outros nomes. Outros objetos e coisas que podem te fazer motivado, que podem te motivar.
Muito obrigada, Jolene. Existe alguma coisa que você gostaria de falar? Sim. Para mim, o que ajuda é focalizar no fato de que eu sou selada a eles para sempre e que eu fui nascida dentro do convênio e que eu faço parte desse evangelho e eu sou grata por ter tido a oportunidade de fazer a história da família. Então, pensem, puxa vida, como eu sou abençoada e sortuda de estar unida à minha família. E eu posso unir a minha família. E eles também têm a mesma oportunidade através do trabalho. Muito obrigada. Somos tão gratos porque vocês puderam se unir a nós nesse painel e gostaríamos de encerrar. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a nossos panelistas e também a Jolene, que está em Novo México. É tão importante que nós possamos deixar que os jovens liderem. Obrigada por estarem aqui e boa sorte para vocês em todas as coisas que vocês estão fazendo, porque vocês estão recebendo os dois lados das bênçãos. Thank you again for coming and sharing your experiences. And again, just remind everyone here, if you have an experience, get onto LDS.org, Family History Youth. Se vocês puderem entrar, vocês vão poder ir para o LDS.org, Family History. E agora nós vamos nos preparar com o devocional da Sister Dalton. Por favor, cheguem aqui às 5h45, porque o devocional vai começar às 6h. Obrigada. Awesome.